Então, né, a gente viu os materiais, vamos ver agora um pouquinho de uma concepção estrutural. Professora, por que eu preciso entender isso? Por que isso? Então, vocês não vão dimensionar, mas vocês vão pegar projetos para ler, né? E provavelmente uma casa pequena vocês vão saber fazer vocês têm que aprender a saber fazer essa separação, como fazer a estrutura dessa casa, ter uma noção disso, tá? Como separar pilar com a dimensão mínima, viga, laje, essas coisas todas. Então, a concepção estrutural, ela nada mais é que um conjunto de regras e medidas, e eu diria também que convenções, que permitem o dimensionamento da estrutura portante da sua edificação. Tá? Quando eu falo portante, é a estrutura que vai segurar todo o peso da edificação, né? Seja ela uma casa ou uma obra de arte especial, seja ela qual for, né? Então, a concepção estrutural ela vai me dar diretrizes de como colocar, posicionar os pilares, as vigas, as lajes, quais seriam as dimensões mínimas. Por isso que é importante a gente entender um pouco, né? A gente ter uma noção de concepção estrutural, tanto para ler, quanto se for precisar, por exemplo, uma casa pequena, tá? Então, o que a gente precisa inicialmente, tá? Primeira coisa que a gente precisa para fazer a concepção estrutural é o projeto arquitetônico, tá? A partir do projeto arquitetônico, a gente define a posição dos nossos elementos. Segunda coisa, definir o modelo estrutural. Como a gente está trabalhando aqui em concreto armado, é concreto armado, acabou. É o método que a gente, modelo estrutural aí que a gente mais utiliza no país, né? Que é um modelo que todo mundo conhece, né? Qualquer pessoa sabe fazer uma construção em concreto armado. E é um material, os materiais que a gente utiliza para concreto armado, eles estão disponíveis aí em qualquer região, tá? Então tem essa questão também, que é o viés econômico. Então, entender a concepção estrutural também ajuda a evitar esse tipo de situação, né? Que é a falta de compatibilização de projetos. Nessa situação aí, né, houve uma falha de comunicação, tanto da pessoa que projetou o estrutural, como a pessoa que projetou o elétrico, como a pessoa que ficou na obra, tá? Porque esse é o tipo de situação que não pode, a gente não pode furar nossa viga, nossos elementos estruturais para passar a tubulação. Não pode. Professora, mas eu vi algumas vigas aí que você consegue passar a tubulação. Sim, em determinados pontos de uma estrutura a gente pode passar. Significa que você vai passar sua tubulação em qualquer ponto? Não, tá? Tem que ser avaliado isso tem que ser avaliado por engenheiro civil devidamente habilitado pelo CREA. Você não pode passar tubulação em qualquer ponto de um elemento estrutural, tá? Que isso reduz a resistência dele. Primeira coisa que a gente vai fazer é entender o que é um modelo, o que é um sistema, tá? O modelo, ele está associado à distribuição dos elementos estruturais dentro de uma edificação de acordo com a arquitetura, ou seja, a posição, tá? Como você está posicionando os seus elementos estruturais. E sistema está associado com a geometria e formato desses elementos. Então, você pode ter um pilar circular, retangular, em L. Isso é sistema. Então, os nossos sistemas, eles podem ser pré-moldados, tá? Que aí pode ser aí, por exemplo, aqui nós temos na foto uma laje com bigotas de concreto pré-moldada, tá? E também aí a cerâmica, né? O tijolo cerâmico, que a gente também poderia ter utilizado aí, por exemplo, o EPS, que é o isopor, no lugar da lajota cerâmica.
Aqui nós temos as lajotas cerâmicas, que a gente poderia usar o isopor, né? E as vigotas de concreto armado. Tá? Aqui nós temos também um galpão em concreto armado, né? O sistema pré-moldado a gente pode chegar, a vantagem dele é que a gente tem as peças, a gente chega e monta, tá? Então a gente tem uma obra um pouco mais limpa, com menos pessoas, porque a gente não precisa concretar nada em loco, né? Se a gente fosse concretar aqui em concreto armado, a gente ia precisar aí de um carpinteiro, um armador, servente, a gente precisar de uns 2 serventes, um pedreiro, no mínimo, tá? Devido ao porte aqui desse galpão, ia ser maior. Ia ser maior quantidade. Eles podem ser também moldados em loco. Aqui embaixo nós temos aquele sistema que eu comentei para vocês, que é o sistema de formas de alumínio, tá? A forma vem no modelo do projeto. E tudo isso aqui é concretado em um dia só e no dia seguinte a gente desforma. A forma montada toda num dia só, tá? Então, quando a equipe é treinada, ela pega isso aqui para fazer, isso aqui é construído rapidinho, né? Toda a armadura é colocada rápido, os pontos de elétrica já é deixado já no local certinho. Então, tudo isso aqui é concretado e feito num dia. E no dia seguinte, você começa os acabamentos. Nós temos os sistemas montados, que é o sistema aí de metal, né? Estruturas metálicas, que aí você tem uma mão de obra mais especializada e um canteiro mais limpo. E também os mistos, né? Por exemplo, aqui, como é um misto, o sistema que a gente tem metálico, nós temos um sistema pré-moldado também. Então, é um sistema misto. Onde você envolve mais de um sistema estrutural. Tá, então, para começar a distribuir as cargas, as vigas, os pilares, as lajes, a gente tem que entender um pouquinho como ocorre a transmissão de esforços nos nossos elementos estruturais. Tá? Então, a transmissão de esforços numa estrutura com vigas, ela vem o seguinte, ela vem da laje. As cargas da laje chegam nas vigas, as cargas que chegam nas vigas vão para os pilares e as cargas que chegam nos pilares vão para a fundação, tá? Eventualmente, em alguns casos aí, bem poucos, a gente tenta evitar, vigas menores podem descarregar em vigas maiores, eventualmente. Nós temos também estruturas aí sem vigas, tá? Mas não em concreto armado, tá? Esse tipo de estrutura a gente pode fazer em concreto protendido, que a gente tem a laje descarrega no capitel, às vezes a gente pode fazer sem capitel, a gente vai ver o que é um capitel. E aí o capitel descarrega no pilar e o pilar para a fundação. Então, qual é o roteiro do projeto, tá? O roteiro do projeto é o seguinte, a gente começa aí lançando os pilares, ou seja, definindo a posição deles. Em seguida, a gente faz o lançamento e o pré-dimensionamento das vigas. Tá? Consequentemente, quando a gente faz o lançamento da viga, a gente já tem definido quem são as lajes. Tá? E a gente faz o pré-dimensionamento das lajes. Pode fazer o pré-dimensionamento de lajes, a gente faz o pré-dimensionamento de pilar. Porque o tamanho do pilar, a dimensão, depende da carga que você tem nas lajes. Né? Depende da carga que chega na viga e que vai para lá da laje. A carga que sai da laje vai para a viga e descarrega no pilar. Tá? Então, após isso, a gente faz o dimensionamento de laje, de viga, de pilar. E por último, a fundação. Tá? Porque a fundação vai receber toda a carga que está em cima. Geralmente as pessoas acham, né, quando a gente vai construir, de que a gente começa pela fundação. A gente constrói pela fundação. Mas o projeto a gente começa da laje, não da fundação. Né?
Então, vamos começar aqui os nossos pilares, vamos conhecer cada elemento desse. Os nossos pilares, eles são elementos verticais, elementos de estrutura vertical, usados para receber esforços diagonais de uma edificação. E esses esforços eles são transferidos para outros elementos, como o caso das fundações. E aqui nós temos uma planta, tá? Isso aqui é uma planta de formas, tá? Por que ela é chamada de planta de formas? Porque ela vai indicar quais são as formas, os pilares, as vigas, tudo você encontra aqui. Aí nessa planta a gente tem umas simbologias de projeto, tá? E qual é a simbologia? A simbologia, você tem aí uma planta pavimento tipo, por exemplo. Quando você tem um pilar, tá? E esse pilar está contracejado no pavimento tipo, significa que esse pilar está nascendo naquele pavimento, tá? Ele não existe, por exemplo, no térreo. Ele existe no pavimento tipo. Ele está nascendo naquele pavimento, tá? É um pilar que não existe no andar inferior. Ele está nascendo naquele pavimento. Um pilar com linha sólida é um pilar que está passando naquele pavimento, tá? Ele é contínuo. Ele está passando nesse pavimento, no pavimento, vamos dizer, no quinto pavimento, mas ele tem no quarto e tem no sexto. Um pilar com essa achura, com linhas na diagonal, é um pilar que está morrendo no pavimento. Então, um pilar que ele existe aí em pavimentos anteriores, mas ele não existe em pavimentos superiores, por exemplo. Ele morre no pavimento que você está analisando a planta. Então, nós temos algumas recomendações aí para pilares com relação a posicionamento. Primeira, tá? Falar um pouquinho sobre as dimensões. As dimensões dos pilares são maiores que a espessura da parede. Geralmente as paredes, a gente utilizando aí um bloco de 14 de largura, a gente tem parede de espessura de 15 centímetros, né? Com todo o revestimento, acabamento, tudo direitinho. Então, nossos pilares, eles possuem dimensões maiores do que as paredes, então a gente não consegue embutir. Professora, mas muitas casas, inclusive a minha, eu não vejo pilar. Significa que minha casa não tem pilar? Não. Significa que Zé Pedreiro embutiu seu pilar na parede, com as dimensões fora de norma, tá? A norma, ela abre um parêntese com relação às dimensões mínimas, tá? E qual é esse parêntese? Você pode reduzir sim a dimensão do pilar, mas sob algumas condições. Não é qualquer pilar que você pode reduzir. E aí é um tipo de análise que cabe somente ao engenheiro estruturalista. Professora, então minha casa vai cair? Não, sua casa não vai cair. Por que sua casa não vai cair? Porque o concreto armado, tá? Ele é um material muito resistente, tá? E sua casa, quando ele pôr um pavimento, tá tranquilo, ele aguenta de boa. Inclusive até a própria alvenaria, ela suporta a carga. Se for um tijolo bem feito, dentro dos padrões da norma, ele suporta a carga de uma casa pequena, né? Uma casa de um pavimento, um térreo, tá? Mais que isso, a gente tem que fazer uma análise, tá? Você tem que passar aí para análise de um engenheiro. Não pode sair construindo casa de qualquer forma, né? Com pilares aí com qualquer dimensão. Mas uma casa de um pavimento não tem problema nenhum você ter um pilar embutido, tá? Outra coisa, tá? Você deve evitar a formação de dentes de pilares em áreas sociais e comuns na arquitetura. Como a gente conversou sobre acessibilidade, né? Assunto da outra aula. Você tem um pilar
um dente de pilar no corredor, por exemplo, além de prejudicar um cadeirante, né? Porque você reduz a largura com que ele consegue passar com a cadeira, então talvez ele não consiga aí fazer o retorno com a cadeira de rodas, porque normalmente corredor a gente adota o mínimo, né? Permitido por norma, que é de 1,5 m, para que os outros ambientes eles tenham uma área maior. Então, se você colocar um dente de pilar para fora aí, no corredor, o cadeirante talvez ele não consiga dar a volta e sair com a cadeira dele, cadeira de rodas. Além disso, em corredores com dente de pilares, é muito arriscado você ter acidentes em situações de pânico. Por exemplo, vamos supor que um prédio público ele tá com incêndio, sofreu incêndio. E aí as pessoas vão começar a correr nesse corredor, né? Então muitas delas podem se bater nos dentes de pilares em situação de pânico, se machucar, né? Então a gente pode ter muitos problemas, tá? Então a gente evita aí a formação de dentes nos pilares, a gente joga tudo para a parte interna, nos outros ambientes. Então, a distância ideal entre pilares é de 4 a 6 metros, não mais que isso, tá? Por vários motivos. Um deles é a questão da dimensão das vigas. É aí que a gente vai ver aí quando a gente for falar de vigas. E o outro é a questão da fundação. Tá? E aí a gente tem que estar sempre verificando possíveis interferências com outros pavimentos. A questão das vigas, como eu falei para vocês, distância maior que 6 metros, você pode ter vigas maiores, você vai ter vigas maiores e lajes mais grossas. Tá? Maiores aí quando você tem um pilar, uma distância entre pilar maior que 6 metros. Já distâncias muito pequenas entre pilares, inferiores a 4 metros, você pode ter sobreposição de fundações, porque normalmente sobre cada pilar a gente vai ter aí uma fundação, né? Se for a fundação aí isolada. Se for uma fundação corrida, não, tipo um radier, uma sapata corrida, a gente vai ver direitinho o que eu tô falando. Mas se for uma sapata isolada, por exemplo, você pode ter sobreposição de efeitos. Isso é péssimo para fundações, tá? A gente faz algumas situações assim, mas é preciso fazer um cálculo direitinho, tá? Então, como é que a gente lança os pilares? Tá? Primeira coisa que a gente faz, a gente tem uma planta arquitetônica, a primeira coisa que a gente faz é lançar os pilares de canto. Tá? Após lançar os pilares de canto, a gente lança os pilares que são comuns, pilares internos que são comuns a todos os pavimentos. Exemplo, escada e elevador. Tá? Somente esses tipos de pilares internos. Tá? A gente pode ter outros pilares internos que comuns a outros pavimentos, que não sejam de escada e elevador. Mas esses pilares a gente não coloca agora, a gente não acrescenta agora, a gente lança depois, por último. Os pilares de escada e elevadores, eles são importantes a gente lançar logo após os pilares de canto, porque eles são pilares que vão formar aí no elevador escada um núcleo de rigidez. Tá? E ele vai existir exatamente em todos os pavimentos, tá? Que você tem escada e elevador. Então, a gente lança eles logo após o pilar de canto. Em seguida, a gente lança os pilares de extremidade, tá? A gente vai ver direitinho o que é um pilar de extremidade. E por último, os demais pilares internos. Então, vamos aqui. Aqui a gente tem uma planta bem simples, né? Uma casa aí com 2 quartos, uma cozinha, uma sala e um banheiro. Então, vamos lançar os pilares. Primeira coisa, os pilares de canto. Os pilares de canto são dessas quinas, tá? São dessas quinas. Por questão arquitetônica, às vezes a gente vai precisar fazer o pilar ficar deitado, como é o caso aqui do pilar que está perto dessa porta, tá?
Por questão da porta aqui, a gente precisa botar ele deitado. Tá? Aqui também a gente colocou ele em pé, por causa da porta. Professora, mas qual seria a melhor posição? Ele em pé, como tá o caso aqui. Por que ele em pé? Como assim, professora? É no sentido do maior vão, tá? A gente sempre tem que tentar colocar o pilar, o maior comprimento do pilar, no sentido do maior vão. Tá? No caso, o maior vão aqui, entre esse e esse daqui, e esse lado, é esse lado. Esse lado aqui tem maior comprimento. Então, esse pilar tá na posição ideal. Como esse projeto a gente não tem escada e nem elevador, a gente não vai lançar os pilares internos de escada e elevador. A gente vai começar a lançar os pilares de extremidade, que são os pilares que eles estão presentes aí na nossa edificação, mas eles não são de canto, mas eles estão aí na parte externa da edificação. Tá? Nas paredes externas da edificação. São esses pilares que estão indicados em amarelo, tá? Em seguida, a gente lança os últimos pilares internos. Ok? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre viga, tá? Aqui nós temos a seção típica de viga. Olha como é que é essa seção. A gente vai entender o que é cada coisinha dessa seção. Então, nós temos aqui uma viga que ela tá biapoiada, né? Com 2 pilares, uma viga aqui. Então, essa seção aqui que está representada no desenho, é essa seção que está circulada, é o meio do vão da viga, tá? Mas é a mesma seção que compreende todo esse trecho da viga, todo esse trecho fora do pilar, tá? Então, primeiramente, a altura da viga, que é H, essa altura total. Nós temos a largura da viga, que nós chamamos de BW. A altura útil da viga, porque a altura útil, qual a diferença com a altura H? Porque a altura útil é toda a altura que vai resistir ao esforço que está sendo aplicado na viga. Então, é a altura que resiste a esse esforço. Já H não, é a altura total da viga mesmo, tá? H é a altura total da viga, tá? E H engloba aí o cobrimento. Tá? O cobrimento nada mais é que uma camada de proteção, tá, da viga com relação ao ambiente, tá? Toda viga tem esse afastamento da armadura aqui com relação à face, é o cobrimento, tá? Que depende aí da região. Então, depende de se é uma região rural, urbana. Aí a gente vai ver direitinho. Nós temos aqui na parte inferior a armadura de tração, tá? Lembrando que isso aqui é para uma viga, tá? Isso aqui é para todo o comprimento da viga que está fora do pilar, tá? E quando ela está dentro do pilar, a situação é outra. O que era armadura de tração vira de compressão. O que era armadura de compressão vira de tração. Aqui em cima a gente tem armadura de compressão ou montagem. Professora, por que armadura de compressão ou montagem? Porque algumas vezes a gente bota essa armadura, ela vai resistir a esforços de compressão. Outras vezes ela vai servir somente como montagem. Montagem do estribo, tá? Então, assim, tem situações de viga que ela vai resistir realmente a um esforço. E tem situações que ela só vai existir ali para ancorar, né, servir aí de apoio para o estribo. Então, nós temos aqui os estribos, né? E nós temos a armadura de pele, tá? A armadura de pele não é aplicada aí para toda e qualquer viga, tá? A armadura de pele
ela só é aplicada aí para vigas cuja altura é maior que 60 centímetros. Por que, professora? Existe uma coisa chamada retração do concreto. É isso. O concreto, quando a gente aplica ele a gente concreta, faz a concretagem de um elemento estrutural, né? Ele leva aí um processo de cura, que a gente deixa aí um tempo até ele endurecer, tá? Só que nesse processo de cura, né, que é a parte do endurecimento, quando ele vai ganhando resistência, ele vai perdendo água pro ambiente, tá? E aí essa saída de água, ela causa algumas pequenas fissuras. Professora, minha viga vai cair devido a essa fissura? Não, sua viga não vai cair. Mas quando você tem vigas muito grandes, vigas muito altas, você vai ter um maior volume de concreto. E aí você vai ter maior perda de água. Então, para reduzir, e maior formação de fissuras. Então, para reduzir esse efeito do aparecimento de fissuras, a gente tem o que a gente chama de armadura de pele, tá? Que é só para combater essas fissuras que aparecem em vigas que tem um volume muito grande de concreto. Que são vigas aí com altura maior que 60 centímetros, tá? E aí essa armadura de pele, a área de aço de pele, vai ser igual a 0,10% da área do concreto. E aí essa armadura ela fica distribuída nas faces da viga. Quando você tem, por exemplo, aqui nós temos uma viga contínua, tá? Uma viga contínua é aquela viga que ela tem mais de um vão. Tá? Aqui nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem 2 vãos. Vãos é essa distância, né? Essa distância aqui entre pilares. Então, ela tem os mesmos elementos que a outra armadura, a outro tipo de viga que a gente viu, né? Que é o meio do vão. Mas, nessa situação aí, tá? Nessa situação aí do pilar, tá? Nesse encontro aí do pilar com a viga, que é essa ponta aqui do meio, tá? A nossa armadura de tração, ela está aqui na parte superior, tá? Porque o esforço agora é de baixo para cima, tá? O pilar, ele tem uma reação, ele vai aplicar uma força sobre a viga de baixo para cima. No trecho aqui no meio da viga, no meio do vão, o esforço, né, a força está sendo aplicada de cima para baixo, tá? A força-peso. Tá? O peso sobre a estrutura tá agindo aqui, de cima para baixo. E a nossa armadura de compressão montagem, ela vai ficar na parte superior, inferior, perdão. E o nosso estribo? Bom, o cobrimento, como eu comentei com vocês, ele depende do ambiente, tá? Que aí a gente chama de classe de agressividade ambiental, ele é denominado dessa forma. Como assim agressividade ambiental? O ambiente em que a estrutura se localiza, ele é um ambiente que ele pode causar problemas na estrutura. E aí, para evitar a entrada de agentes nocivos à nossa estrutura, a gente acrescenta aí, diminuir essa entrada de agentes nocivos na estrutura, a gente verifica qual é a classe de agressividade ambiental em que se encontra o ambiente onde você vai construir. Então, se você vai construir numa zona rural, tá? A agressividade é fraca, você não tem poluição, se você tiver poluição do ar, é uma poluição pequena, né? O máximo que você vai ter aí é a questão da chuva. Se a sua viga, a sua estrutura, ela está muito exposta à chuva, porque a chuva também é um agente nocivo à nossa estrutura, tá? Então, uma coisa bem pequena, risco bem pequeno. Uma moderada é quando você tem uma cidade que ela eu diria assim, de pequeno porte, por exemplo, pequeno, médio porte. Ela não tem muitas fábricas, né? Não tem questão de
muita poluição do ar. E ela é uma região, uma cidade que está afastada da região beira-mar, tá? Então, eu diria que essa é uma cidade com pouca industrialização, uma cidade de classe agressividade ambiental 2, uma classe agressividade moderada. Já a classe 3 é para uma região que você tem aí uma forte industrialização, é região próxima à região marinha, tá? Então, por exemplo, Salvador. Tá? Se bem que o salitre em Salvador é muito grande, já que eu, por segurança, botaria classe 4. Então, Salvador tem a questão do salitre, porque o salitre do mar ele é muito nocivo à estrutura, tá? Por isso que é uma classe de agressividade forte. Salvador é região muito industrial. Outra região que eu diria que classe forte é Feira de Santana, porque a região é bem industrializada, tá? E é muito forte, é uma região mais industrializada ainda, tá? Por isso que eu classificaria Salvador nessa situação. E que você tem muito problema de respingo de maré, tá? A maré é uma região realmente à beira-mar, salitre muito forte, tá? Então, por conta disso, nossas estruturas, elas têm que ter uma condição, uma classe, determinar que tem um cobrimento diferente, tá? De acordo com o ambiente que você está construindo. Então, essa é a primeira coluna, nós temos o tipo de estrutura. A gente vai trabalhar somente com concreto armado aqui, tá? Então, o concreto armado depende também do componente. A gente tem um cobrimento para laje, para viga, pilar e elementos estruturais em contato com o solo, pelo caso de fundações, tá? Então, um ambiente rural, nós temos para laje, a laje tem que ter 2 centímetros de cobrimento. Professora, aqui tá 20. Essas unidades são todos esses valores estão em milímetros, tá? Então, uma classe rural, um ambiente rural, classe 1, sua laje tem que ter 2 centímetros de cobrimento, né? Como se fosse uma camada de sacrifício, tá? Já na classe 4, sua laje teria que ter aí 4,5 centímetros de cobrimento. É mais que o dobro, para vocês terem noção. Então, como é que a gente vai posicionar as nossas vigas? Nossas vigas, elas unem os pilares. Então, se você define a posição dos pilares, é só você unir as vigas, tá? De vez em quando você precisa de vigas intermediárias quando você tem um painel de laje aí muito grande, tá? E aí, lajes muito grandes, é melhor de colocar uma viga intermediária aí, que fica melhor distribuída. Então, é comum a gente fazer a largura da viga igual a largura da parede, para ficar uma viga embutida na parede, já que é um pouco mais complicado a gente fazer isso com pilar, tá? E aí, a altura máxima da viga, ela fica condicionada também à questão da altura de abertura de porta, janela. Então, assim, vamos supor que você tem aí uma parede. Essa parede, a gente vai ter aí uma porta com 2,10 metros de altura. Seu pé direito é de 2,80. Então, no máximo, você pode fazer aí uma viga de 50 centímetros de altura. Porque sobre a porta, você tem que colocar uma verga, tá? Fora isso, você também tem um encunhamento. Então, na verdade, você tem que fazer uma viga com menos de 50 centímetros de altura, né? Então, como assim, professora? Para aqui. Supor, a gente tem aqui uma parede, tá? Nosso pé direito aqui é de 2,80. A nossa porta, ela tem 2,10, certo? Então, sobre essa porta, o que é que você vai fazer? Você vai colocar uma verga,
que é tipo uma vigazinha, para distribuir os esforços que estão aqui em cima, tá aí sobre a porta. Sua viga, então resta aí para sua viga, se a porta ela tem 2,10, você bota aqui uma viga de 10 centímetros. Sobra para sua viga 60 centímetros. Tá? Sobra 60. Porque o nosso pé direito é de 2,80, então sobra 60 centímetros. E aí, nessa brincadeira ainda vem um cunhamento, que vai pegar aqui mais de 10 centímetros. Tá? Então, você só tem 50 centímetros aqui para você poder colocar a sua viga. Claro que isso depende ainda do vão. Isso é questão de pré-dimensionamento, a gente vai ver direitinho. Então, nossas vigas, elas devem ser arranjadas de modo que a menor dimensão da laje esteja entre 3 a 5 metros de comprimento. Não mais que isso. A menor dimensão da laje. Que quando você acaba dividindo as vigas, unindo aí com os pilares, você já acaba tendo automaticamente as lajes. Então, assim, para efeitos estéticos, a gente pode até utilizar alguns tipos de vigas que eu não sou muito fã. Que é no caso de vigas chatas e vigas embutidas na laje. Vigas chatas e vigas invertidas. Tá? Então, a viga chata é uma viga que ela fica assim embutida na laje. Como vocês estão vendo, ela fica deitada, ela não fica em pé. Ela fica na laje. Eu não gosto porque a gente não aproveita muito a existência da viga. Eu acho que é uma viga muito mal aproveitada. Fora que são pouquíssimas situações que você vai conseguir fazer assim. Pouquíssimas. Pouquíssimo mesmo. É uma viga bem pequenininha mesmo. Você vai conseguir fazer assim, desse tipo. Tá? E nós temos as vigas invertidas. O que acontece? Normalmente a nossa laje está apoiada sobre a viga, que é essa situação. Tá? Aqui nós temos uma viga e nós temos aqui a laje, tá? Então a viga está apoiada, a laje está apoiada na viga. Tá? Mas nós temos situações em que a gente não pode, de jeito de maneira nenhuma, ter uma viga aqui embaixo. Mas a gente também não pode fazer de concreto paraquedim, porque é mais caro, muito mais caro. Aí, dependendo da dimensão do poste da obra, não vale a pena. Se for uma obra grande, realmente vale a pena. Muito grande, tipo assim, você ter vários pavimentos assim, de proteção, vale muito a pena. Mas uma estrutura que não seja assim tão grande, fazer concreto protegido não vale a pena, não. Então, o que é que você vai fazer? Por exemplo, tem ambientes de clínicas, se não me engano, acho que é sala de cirurgia, a gente não pode ter vigas embaixo, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz uma viga invertida. A gente coloca a viga sobre a laje, tá? Com essa configuração. Professora, então nesse caso aí, a laje está recebendo a carga da viga. E isso é errado. Isso é errado. Então, aqui a gente vai colocar uma armadura a mais, né? Que é uma armadura específica, só para essa situação, que é para a viga. Mesmo ela estando sobre a laje, ela estando acima da laje, ela absorva o esforço da laje e não o contrário, tá? Só que assim, eu não gosto muito desse tipo de estrutura, porque isso é muito difícil de você garantir. E aí essa armadura ela tem que ser bem feita, então tem que ter uma pessoa muito especializada para estar fazendo isso. Ela tem que ser bem feita, bem executada, né? Fora que aqui em cima na viga, a gente teria que ter aqui uma parede, tá? A gente não pode deixar uma viga assim à toa lá em cima, tá?
no pavimento superior. A gente teria que colocar aqui uma parede aqui em cima, fazer alguma coisa arquitetonicamente falando, tá? Então, assim, a gente faz, se precisar, a gente faz, se for uma situação que realmente não tiver jeito, mas é melhor evitar. Então, como é que a gente faz o pré-dimensionamento de laje? Não, de vigas, perdão. Vigas biapoiadas, elas são, a gente bota aí 10% do vão, né? A gente considera a altura 10% do vão. Então, se eu tenho, por exemplo, um vão com comprimento de 5 metros, em uma viga biapoiada, a minha altura da viga seria de 50 centímetros. Tá? Isso é um pré-dimensionamento. Tá? Claro que a gente tem que fazer os cálculos tudo direitinho. Já uma viga em balanço, tá? O que é uma viga em balanço? Uma viga que tá aí suportando uma sacada, tá? Então, uma viga em balanço, a gente tem um apoio aqui, a gente tem um pilar, tá? E tá aqui a viga. É uma viga de uma sacada, e a gente tem aqui o guarda-corpo tudo direitinho. Então, essa viga que tá em balanço, ela não tem outra estrutura apoiando aqui na ponta, fazendo de apoio. Então, no caso de vigas em balanço, a gente considera aí 20% do comprimento do vão como altura, tá? Professora, se eu tenho um vão, tá, uma viga biapoiada aí de um vão de 3,20 metros, eu vou fazer uma viga com 32 centímetros de altura? Não, a gente sempre utiliza aí múltiplos de 5 para vigas, estruturas em geral, múltiplos de 5. Lajes que a gente coloca assim 10, 12, 7, 8, a gente vai ver direitinho. Mas geralmente a gente trabalha com vigas com múltiplos de 5. Então, se deu 32 centímetros de altura, se aproxima para 35, sempre o valor a maior, múltiplo de 5. Tá? Já a largura da viga, como eu falei pra vocês, geralmente a gente embute, né, a viga na parede. Então, vai ser mais ou menos a largura da parede, ou vai ser maior que 1/4 da altura da viga, certo? Esse exemplo aqui, vamos da viga V2, tá? A viga V2, tá? É uma viga que ela tá aqui. E aí, ela tem um comprimento de 2,86, tá? 2,86 centímetros. E isso me dá 10% de 2,86 metros, é uma viga biapoiada, né? Tá apoiando aqui em dois pilares. Isso me dá 2,86 vezes 10%. Isso vai me dar 0,286 metros, né? Que é igual a 28,6 centímetros. A gente não vai fazer uma viga de 28,6 centímetros de altura. A gente vai fazer uma viga de 30 centímetros de altura. Aqui a gente faz a aproximação.